calcular gasto energético, gasto calórico de atividades de rotina e de exercícios físicos com intensidades diferentes e de maneira personalizada? Olá, estudantes de nutrição e nutricionistas. Meu nome é Ju Toledo, eu também sou nutricionista, sou pós-graduada em atividade física e em saúde pública. E hoje eu vim conversar com vocês sobre como calcular o gasto energético do seu paciente em diferentes atividades, seja atividades de rotina, atividades de trabalho ou exercícios físicos, tá? Karatê, natação. Existe um protocolo muito simples que é do equivalente metabólico ou MET, que eu sempre usei nos meus atendimentos nutricionais e eu já quero deixar uma dica para vocês. Ele funciona melhor quando você lida com pacientes eutróficos ou que tem um pouquinho mais de massa muscular, tá? Mas com pacientes mais obesos, tem um percentual de gordura mais alto, às vezes ele não fica tão ajustado, mas se aproxima muito bem, tá? E uma outra dica é que normalmente a gente utiliza esse cálculo para quem tem uma rotina mais bem estabelecida, tá? Se a pessoa não faz muito exercício, não faz exercícios em geral, né? Ou se ela não tem uma rotina muito bem estabelecida, às vezes você fica ali fazendo cálculos que cada dia vai ser diferente, então o ideal seria fazer média usando outros protocolos, que a gente pode até conversar sobre isso depois aqui em outra dica, em outro tutorial. Mas hoje a gente vai falar sobre esse equivalente metabólico. O que é isso? O MET é uma medida que está relacionada à intensidade das atividades, tá? Por exemplo, se você considera um MET, que é uma medida que tem correlação com o volume de oxigênio que a pessoa utiliza, né, com o volume de oxigênio que ela consome, esse MET está relacionado ao consumo de oxigênio no repouso. Então, existe uma tabela com várias categorias de exercícios, de atividades, com o número de METs gasto para cada atividade. Por exemplo, o judô, na tabela, está que ele equivale a 10 METs, ou seja, a pessoa fazendo judô, ela gasta 10 vezes mais energia do que ela gasta no repouso, tá? Então, é uma tabela que tem várias atividades rotineiras, varrer casa, trabalhar, etc. E tem exercícios também, com os valores de MET ali, que vão mostrar quantas vezes mais a pessoa gasta energia por período em relação ao que ela gastava no repouso, tá? Então, assim, é uma continha muito simples, vou ensinar hoje para vocês, que você simplesmente pega o peso do seu paciente, o tempo da atividade em horas e multiplica pelo que está na tabela do MET. Por exemplo, se você for olhar judô, lá está escrito que são 10 METs. Se você for pegar uma pessoa pedalando na bicicleta com carga moderada, 5,5 METs. Alguém trabalhando no escritório, 1,8 METs, 1,8 METs, tá? Ou seja, ela gasta quase 2 vezes mais energia do que em repouso. E aí eu fiz uma colinha aqui para mostrar para vocês que se eu pegar uma pessoa de 65 quilos durante 1 hora fazendo judô, ela vai gastar 650 calorias. 65 vezes 10, que é o MET, vezes 1, que é 1 hora de duração, tá? Duração em horas. Essa pessoa de 65 quilos, se ela pedala em carga moderada durante 1 hora, 5,5 vezes 65, que é o peso dela, vezes 1, que é a duração. Ela vai gastar 357 calorias, tá? O outro exemplo que eu dei, trabalhar em escritório, 1,8 vezes 65, ou seja, o número do MET, vezes o peso da pessoa, vezes 1, que é a duração em hora. Ela vai gastar 117 calorias, tá? Fácil, não é? E aí, se você for calcular, por exemplo, em minutos, vamos supor que a pessoa faz 15 minutos de atividade. Você sempre vai dividir aquilo ali por 60. 15 dividido por 60, né, para transformar minutos em horas, entendeu? 15 dividido por 60 dá 0,25. Ou seja, se eu fosse calcular o judô, nesse exemplo que eu dei, seria 65 vezes 10 vezes 0,25, tá? Para saber quantas calorias a pessoa gastaria em 15 minutos de atividade. Muito fácil, não é? E nas planilhas da CUC a gente traz isso tudo já descrito, tá? Nós temos lá na nossa tabela de METs 201 exercícios físicos, mais 78 atividades de rotina que você simplesmente seleciona, tá? Marca as atividades, escreve lá a duração e já sai todo o cálculo pronto para você. Se tiver mais curiosidade, passe no nosso site, cuc.com.br/planilhas. Se gostou do vídeo, se aprendeu, clica aqui em gostei, inscreva-se no canal. Tchau, tchau!